Passar para o próximo slide, né? Tipos de acidentes, pessoal. Tem os acidentes que são evitáveis. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Pronto, beleza. Tipos de acidentes. Tem os acidentes que são evitáveis e os que são inevitáveis. Os evitáveis, se você tivesse feito tudo ao seu alcance para tentar evitar, ele teria sido evitado. Ele só aconteceu porque você não fez tudo que estava disponível. Então, o evitável é o que poderia ter sido evitado. O evitável é o que poderia ter sido evitado. O inevitável, o nome inevitável quer dizer que não tinha nada que você pudesse fazer para evitar. Não tinha nada que você pudesse fazer para evitar. Então, os acidentes são divididos em evitáveis e inevitáveis. Os evitáveis poderia ter sido evitado. O inevitável, não existe nada que você pudesse fazer para evitar. Ele era inevitável. Nada que você fizesse iria evitar. Ele era inevitável. Alguma dúvida em evitável para inevitável? Evitável poderia ter sido evitado se você fizesse o que estava ao seu alcance. O inevitável, nada que você faça iria evitar. Nada que você pudesse fazer iria evitar. Como ninguém fala nada, eu vou entender que vocês entenderam, né? Vou para a próxima. Só para ter certeza, vocês estão me ouvindo aí? Beleza, então. Sim. Show. Ações básicas para evitar acidentes. Isso aqui pode cair em questão, pessoal. Eles querem saber quais ações básicas para evitar acidentes. São chamadas também de ações sensoriais, né? Ver, pensar e agir. Você vai decorar a sigla VPA. Tem que ser nessa ordem, pessoal. Você vê a situação, pensar o que fazer e agir com convicção. Então, ações básicas para evitar acidentes são também conhecidas como ações sensoriais para evitar acidentes. VPA, ver, pensar e agir. Ver, pensar e agir. E agora vamos falar um pouco sobre as falhas humanas, né? Foi dito que 90% dos acidentes são causados por falhas humanas, né? 90% dos acidentes são causados por falhas humanas. O ser humano ele é o causador da maior quantidade de acidentes. E as falhas humanas são divididas em 3: imperícia, imprudência e negligência. A imperícia é a falta de habilidade, falta de domínio sobre o veículo. A incapacidade é a falta de conhecimento sobre o veículo. Então, imperícia sempre está relacionada à falta de habilidade. Imperícia está sempre relacionada à falta de habilidade, à falta de domínio sobre o veículo. Imprudência, pessoal, está relacionada a uma ação. É um comportamento de precipitação, de falta de cuidados. Por opção, coloca em risco a sua vida e a dos outros. Imprudente, você levantar o pneu da moto. Fez porque quis. A intenção dele foi levantar o pneu da moto. Não foi uma coisa que ele fez sem querer. Ele tinha a intenção de levantar o pneu da moto. Ele que causou. Ele está arriscando a vida dele e a das pessoas que estão ao seu redor, né? Por opção dele. Ele que quis levantar o pneu da moto. Cavalo de pau. Ele que quis dar o cavalo de pau. Então, imprudência é um ato que ele faz por vontade própria. É uma ação que ele faz por vontade própria. Ele assume o risco. Dirigir em alta velocidade, ele está assumindo o risco. Fazer pega, ele está assumindo o risco. Faz porque ele quer. A imperícia não, é porque ele vai fazer ali uma baliza, ele não tem muita experiência, não tem muito conhecimento, não tem domínio sobre o veículo, ele não tem habilidade. Aí na baliza ali, por falta de habilidade, ele pode bater, encostar no carro, encostar
numa calçada, numa parede, porque faltou habilidade. Já a imprudência, ele faz porque quer, ele corre o risco ali porque quer levantar o pneu da moto, fazer um cavalo de pau, ficar em pé na moto, ele está assumindo o risco, está sendo imprudente. E a negligência é uma omissão, é uma falta de cuidado ou de aplicação numa determinada situação. Sabe fazer a coisa certa e mesmo assim não faz, mas a negligência é sempre ligada a uma omissão. O pneu está seco, você sabe que tem que trocar, não troca, é uma negligência. O painel está avisando que o veículo está sem combustível, está na reserva, vai acabar o combustível, você não abastece, foi negligência. Você sabia que tinha que abastecer e não fez. O carro está só avisando que está com problema de bateria, você não leva na oficina. Então, negligência está sempre ligada à omissão, algo que você deveria ter feito e não fez. A imprudência é uma ação que você tomou aquela atitude por vontade própria, e a imperícia é a falta de habilidade. Você vai ter que lembrar, tem questões que vão cair e vão perguntar: a imperícia, a imprudência, qual deles é a negligência? Então, a imperícia é a falta de habilidade, a imprudência é uma ação que você faz porque quer, e a negligência é uma omissão, algo que você deveria ter feito e não fez. Tudo tranquilo? Alguma dúvida aí? Imperícia, imprudência e negligência? Tranquilo. Beleza. Divisão da direção defensiva. A direção defensiva é dividida em duas: a preventiva e a corretiva. A direção defensiva é dividida em duas: a preventiva e a corretiva. A preventiva é a atitude permanente do condutor que deverá observar, prever e decidir sobre as condições do trânsito, evitando assim envolver-se em acidentes sobre o veículo. A direção preventiva é um motorista que ele é mais cauteloso, ele está ali sempre atento, já tentando prever um possível acidente, ele está ali sempre ligado, né? E ele sempre dirige uma velocidade um pouco mais lenta, né? Para que caso inicie um possível acidente, não precisa ele ser um cara tão de reflexo, tão apurado e tenha tanto domínio sobre o veículo, porque ele está na velocidade mais lenta. Como assim? Aqui, pessoal, tem uma placa que diz assim: atenção, trecho com alto risco de atropelamento de animais. O correto quando você vê uma placa dessa, se essa placa está aí, porque já aconteceu vários acidentes aí, animais vão atravessar a via e se chocam com os veículos. Como aconteceu várias vezes, eles vão colocar uma placa para avisar. Esse local, por algum motivo, é um local onde os animais gostam de atravessar a pista. Você, ao ver uma placa dessa, ela tem a cor amarela, cor de advertência, aviso, alerta, você diminui a velocidade e passa nesse trecho aí com a velocidade reduzida, com a intenção de, caso o animal apareça, você estar preparado para parar o veículo. Isso é uma direção defensiva. Uma direção corretiva, você vê a placa e continua a mesma velocidade. Você viu a placa, mas continua a mesma velocidade, confiando que caso apareça um animal, você vai conseguir desviar. Porque você tem ótimos reflexos. Você se confia que se aparecer um animal correndo ali, você vai conseguir desviar ou parar o veículo. O defensivo, ele já diminui a velocidade. Se ele está a 60, ele já baixa para 40 até passar desse trecho e depois ele aumenta a velocidade de novo. O corretivo, ele assume o risco, né? Não, se vier, eu desenrolo. Eu tenho ótimos reflexos, né? Se você está andando na via e vê um animal ali na lateral da via, o animal, pessoal, ele é irracional, ele tem movimentos bruscos, ele se assusta com facilidade, ele tem uma audição mais apurada que a nossa, ele pode ouvir algum tipo de animal se aproximando a uma distância que você não vai ouvir. Isso pode assustar ele, se ele achar que é um predador ou algo que vai fazer mal a ele, ele já está ouvindo ali e você não consegue ouvir o que ele está ouvindo, ele escuta melhor que você o animal. Então pode ser que se ele escutar algo vindo ali da lateral esquerda, ele corra na direção contrária, que seria para a direita, onde os carros estão passando. Então, se você é um motorista defensivo,
Você vê um animal na via, você diminui a velocidade, passa bem devagarzinho, não buzina, não acende o farol. Buzinar pode assustar o animal, acender o farol pode assustá-lo, pode hipnotizá-lo de alguma maneira. Então, vocês têm que, na minha opinião, serem motoristas defensivos, né? Tem que sempre tentar evitar. Vocês têm que sempre tentar evitar um acidente. Sempre evitar algo que possa, sei lá, danificar o seu veículo ou machucar você. Já no caso de um motorista que utiliza a direção defensiva corretiva, pessoal, a corretiva é um tipo de direção que você vai ter que ter um maior reflexo, ter também um maior domínio sobre o veículo. Então, é uma situação adversa que você não estava preparado. Aqui, ó, você viu o animal, viu a placa e se preparou. Diminuiu a velocidade, redobrou a atenção, sabe que aquele local, a placa indica que ele é acostumado a ter acidente, o animal, você está vendo o animal. Então, você diminui a velocidade porque ele pode, por algum motivo, correr na sua direção. Aqui, a corretiva é um problema que você não tinha como prever. Ele aconteceu do nada. A criança estava aqui atrás do carro, não tinha como você ver porque a criança, né, o carro não é transparente, a criança é mais baixa que o veículo, né, então não tinha como você ver. Você está aqui andando normalmente, na pista bem tranquilo. Quando dá fé, bumba, vem a bola. Você já está aqui mais ou menos 1,5 m, 2 metros. E logo em seguida está vindo a criança. Aqui, pessoal, não é culpa sua. Não foi falta de atenção, apenas acontece. Não foi porque você não estava com atenção na via. Cara, a criança saiu de trás de um carro, não tinha como você ver a criança. Você não tinha como prever que ela ia atravessar a rua. Aqui você vai utilizar a direção corretiva, o problema já iniciou. Não tem como você prever esse problema aí, ele já iniciou, já. Você vai tentar utilizar o maior, sua habilidade, o seu reflexo, tentar utilizar o seu conhecimento de direção para evitar uma coisa que você não tem culpa, você não foi omisso, você não foi negligente, apenas foi uma coisa inesperada. Você não estava preparado para a criança sair correndo de trás de um carro desse. Você não vai andar toda a vida esperando a criança sair correndo de trás de um carro, senão você não vai passar de 30 por hora. Então, aqui você vai utilizar a direção corretiva. O problema já iniciou, você vai tentar corrigir. Aqui não, aqui você está antecedendo o problema. Antes que ele aconteça, você já diminuiu a velocidade, já está atento, dobrou a atenção. Aqui não, você estava tranquilo, de boa, quando a criança sai de trás do veículo. Não tinha como você prever que ela ia sair dali, não tinha como você ver, ela é mais baixa que o veículo. A sua última chance aqui é tentar corrigir o problema e tentar evitar o problema. Talvez você não consiga. Aqui você não pode puxar para a esquerda, né? Porque tem dois carros aí, você vai bater nos carros. Você vai tentar puxar para a direita e tentar livrar da criança, né? A bola, você está nem aí não para a bola, a questão é a criança. Não sabemos a velocidade que o seu veículo está, se vai dar tempo, se você vai ter perícia, se o freio vai funcionar, para que você não acerte a criança. A segunda aqui, você está aqui dirigindo, só que aqui tem até mais espaço, né? As crianças já estão no meio da pista, em vez de uma são duas. Aqui você talvez vai puxar para a direita, você vai ter que olhar bem rápido, né? O retrovisor direito, olhar por cima do seu ombro. Se não vem carro, moto, qualquer coisa aqui na sua lateral, vai puxar para a direita. Dependendo da situação, você puxa para a esquerda aqui, se não tiver conseguir olhar para a esquerda, não vier carro, não vier moto, você puxa para a esquerda. Já que eles estão indo para a direita, você vai para o sentido contrário, né? Se eles estão indo para a direita, você tenta se livrar indo para a esquerda, né? Mas vai depender aqui de muita habilidade, muito reflexo para você evitar um acidente desse aí.
Vai depender de muita habilidade e muito reflexo para você se livrar de um acidente desse aí, viu? Então, preventiva, você tenta prever, você tem os sinais, você vai tentar antever o problema para que ele não aconteça. A corretiva, ela já aconteceu, ele já iniciou, você vai tentar corrigir, vai tentar ter um desfecho feliz aí, né? Sem machucar ninguém. Você não sabe se vai dar certo, né? A situação dessa aqui ela é imprevisível, não tem como você prever o final. Vai depender da sua habilidade, da sua velocidade, da frenagem do veículo, da tecnologia, se tiver freio ABS, se as pastilhas estiverem novas, se o pneu estiver bom, o peso que você vai exercer sobre o pedal do freio, para que lado você vai puxar com reflexo. Então, a corretiva, o problema já iniciou, você vai tentar corrigir. Se você vai conseguir, não sabemos, né? Alguma dúvida entre preventiva e corretiva? Tem alguém me ouvindo? Tranquilo, tranquilo. Beleza, então. Só um minuto. Vamos para a próxima. A direção defensiva é dividida em preventiva e corretiva. A preventiva, ela antecipa o risco, né? A corretiva, ela não antecipa o risco. A preventiva, o risco é um pouco mais baixo, porque você está ali sempre tentando prever o problema, antecedendo o problema para que ele não aconteça. Já a corretiva, ela tem um risco mais alto. Não sabe se você vai conseguir, né? O problema já iniciou, a coisa é inesperada, não sabe se você vai conseguir evitar o acidente. Você não sabe se vai dar certo, é uma coisa inesperada, geralmente é uma coisa complicada. Você não sabe se vai conseguir corrigir a situação. A preventiva ela exige pouca habilidade do condutor. Ele sempre está ali em baixa velocidade, sempre está atento. Ele sempre anda abaixo do limite de velocidade. Então ele não vai ser, precisa de ser tão habilidoso, não precisa de ter ótimos reflexos, porque ele já está meio ali prevendo possíveis acidentes, está sempre ali ligado e pronto para fazer com que eles não aconteçam. Já a corretiva exige muito mais habilidade, é muito mais arriscado, são coisas inevitáveis, né? Assim, acontecem no nada inesperadas, nem sempre vai dar certo, algumas vezes ele pode até evitar, outras vezes não, né? A corretiva é muito mais arriscada. E das duas, qual a mais recomendável? É a preventiva, com certeza, porque a corretiva ela não antecipa o risco, você dirige sempre no limite da velocidade, sem se preocupar se vai precisar de distância, tempo para fazer uma manobra. O risco é mais alto, você está em maior velocidade, vai exigir muito mais habilidade, reflexo, e ela não é recomendável porque nem sempre dá certo. A preventiva tem uma probabilidade mais alta de dar certo, a corretiva não, a probabilidade é bem menor, o risco é muito mais alto. Fundamentos da direção defensiva. Vocês vão ter que achar alguma maneira de decorar essas palavras aí e aprender. Geralmente cai questões sobre os fundamentos da direção defensiva. Os fundamentos são conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Eu procurei uma palavra assim para ficar mais fácil de lembrar, mas nem sempre elas vêm nessa ordem. A palavra que o pessoal até escolheu foi chapado, né? Para justamente a direção defensiva, chapado. Só que nem sempre vem nessa ordem, né? Você vai ter que lembrar das letras e procurar, né? Chapado. Conhecimento das regras de lei de trânsito. Você tem que conhecer, saber o que é permitido e o que não é. Habilidade sobre o veículo, você vai ter um domínio sobre o veículo, você tem que saber dirigir, saber o funcionamento, ter técnica, ter prática, né? Ter perícia.
Você tem que ter sempre uma atenção difusa. Atenção difusa é uma atenção para todos os lados, pessoal. Você tem que olhar para frente, para a lateral direita, esquerda. Você sempre vai ter que ter uma atenção difusa, né? Que é para todos os lados. Previsão é sempre antecipar essas situações, né? Você vai tentar prever possíveis situações de acidente, né? Sempre tentando evitar, né? Previsão é tentar prever antes que aconteça, antecipar essas situações. E decisão é uma convicção a agir, né? Você sempre tem que tomar uma decisão convicta, né? Você tem que agir de maneira convicta para sempre evitar o acidente. Então, os fundamentos da direção defensiva são conhecimento. Quando a gente fala em conhecimento, as regras e leis de trânsito, habilidade, o domínio sobre o veículo, atenção para todos os lados, atenção sempre difusa, previsão, antecipar as situações, sempre tentando prever os possíveis acidentes e evitá-los. Decisão é uma ação convicta, né? Na hora de agir, ter convicção e agir com convicção para evitar o acidente. Então, você tenta decorar isso chapado, né? Chapado, né? Meio feio, mas pode ajudar. Comportamentos na direção. Quando se falar em atenção, sempre atenção difusa. Você não pode ficar disperso, né? Nem quando a atenção fixa apenas para a frente, você vai ter que também olhar as laterais e a traseira do veículo. Você não pode ficar sempre só olhando para frente, fixo. Nem pode também estar disperso, sem atenção. Você tem que ter uma atenção para todos os lados, que é a atenção difusa. A direção não deve ser agressiva, a não ser que você seja um segurança VIP, né? Vai com curso, né? Direção agressiva, de fuga, né? A sua direção tem que ser defensiva, sempre com a intenção de evitar acidentes. A direção tem que ser sempre defensiva, com a intenção sempre de evitar acidentes. E a ação tem que ser evasiva, né? Quando se fala em ação evasiva, né? Sempre de fuga, evadir, evitar acidentes. Ação evasiva. A atenção dispersiva é quando o condutor dirige distraído, né? Disperso. A atenção fixa é quando o condutor dirige olhando somente à frente, fixo, sem olhar para o resto, que seria as laterais e a traseira. E a atenção difusa é quando o condutor divide a sua atenção em tudo que está à sua volta, que é o correto a se fazer. Dividir a sua atenção em tudo que está à sua volta. Atenção difusa, né? Então, se você tem que ter olhos para todos os lados, né? Então, olhando para todos os lados, sempre tem que ficar ligado com a intenção sempre de evitar acidentes, sempre evitar acidentes. A ação evasiva é uma manobra realizada para evitar acidentes, a fuga, né? Sempre evadindo, sempre desviando, sempre com a intenção de evitar o possível acidente. Direção agressiva é dirigir sem cumprir as leis, normas e colocando a vida dos outros em risco, né? Agressiva é quando você coloca a vida de outra pessoa em risco. Você está desobedecendo as leis, as normas, alguma coisa. Direção defensiva é dirigir com atenção, cuidando da sua segurança e a dos outros. Direção defensiva é dirigir com atenção, cuidando da sua segurança e a dos outros. E vamos falar agora um pouco sobre condições adversas. Até agora, pessoal, está tranquilo? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Vocês estão aí acordados? Então, condições... Beleza, Cláudio. Show. Condições adversas são condições, são todas as situações que podem contribuir para que aconteçam acidentes. Condições adversas são todas as situações que podem contribuir para que aconteçam acidentes. Então, qualquer coisa que possa contribuir para um possível acidente é considerado uma condição adversa. Pode ser
relacionada à condição adversa sobre iluminação. A condição adversa pode estar relacionada ao tempo. A gente fala o tempo, é como se fosse o clima, né? Essa condição adversa pode estar relacionada às vias. Essa condição adversa pode estar relacionada ao trânsito, tráfego, congestionamento. Condição adversa pode estar relacionada ao veículo, né? Pode estar em mau estado de conservação, faltando um equipamento obrigatório. Pode ser relacionada ao condutor, condição adversa. O condutor não está bem, não deveria estar dirigindo naquela situação. A condição adversa pode estar relacionada à carga. Quando ele fala carga, é o que o veículo está levando, né? A carga, o que o veículo está levando. A carga pode estar maior do que deveria, pode estar mais alta, mais comprida ou mais larga que o veículo. Pode estar com peso em excesso. E a condição adversa também pode ser o passageiro, né? O passageiro pode estar atrapalhando ao motorista de alguma forma, né? Então, o passageiro pode ser um tipo de condição adversa também. Vamos começar sobre condição adversa relacionada à iluminação, né? Ao ofuscamento. Quando você está dirigindo, pessoal, geralmente uma via rural, essa via rural, ela não tem iluminação pública. Os veículos, devido à escuridão, tendem a ligar o farol alto, né? E é permitido, né? Em vias que não tem iluminação pública, o correto é utilizar o farol alto. Com duas restrições. Você tem que baixar o farol quando for passar por um veículo, quando vocês forem cruzar um pelo outro, né? Porque se você não baixa o farol, vai acontecer isso aí, ó. O farol do veículo que está alto, que está cruzando por você, o farol dele vai ofuscar a sua visão. O farol dele vai ofuscar a sua visão, você não vai conseguir praticamente enxergar o que tem à frente, pessoal. Isso é uma coisa arriscada, né? Atrapalha demais, isso é chamado de ofuscamento, onde você não consegue praticamente olhar para frente porque o farol alto está incomodando a sua vista, né? Isso é chamado de ofuscamento. Então, se você está numa via que não tem iluminação pública e está à noite, você deve ligar o farol alto, mas você vai ter que baixar o farol quando você for cruzar por outro veículo no sentido contrário, né? Para que você não cause isso a ele. E se você for seguir um veículo que está na sua frente, você também baixa o farol, porque esse farol alto do seu veículo vai passar por dentro do vidro traseiro, vai até o retrovisor interno. O retrovisor interno, o motorista posicionou para ver o vidro traseiro, né? Então, se você manda a luz pelo vidro traseiro, vai lá nos olhos do motorista. Não são todos os motoristas que sabem, mas o retrovisor interno, deixa eu mostrar aqui um. O retrovisor interno, ele tem uma alavancazinha, pessoal, abaixo dele, que você puxa ela e ela inclina o retrovisor só um pouquinho, pessoal. Essa inclinação faz com que o ângulo não seja mais o ângulo que vai jogar as luzes no seu rosto, né? Esse pequeno quando você puxa essa alavancazinha, ele não vai mais ofuscar a sua visão, porque ele modificou o ângulo. Você que está dirigindo continua conseguindo enxergar o veículo que está atrás. Essa alavancazinha aqui, ó. Você puxa ela, ele vai inclinar um pouquinho o vidro. Aqui ela de novo. E não vai mais, tá aqui, ó, dia. Ali é day de dia, né? E a outra posição é a noite. Quando você puxa essa alavancazinha, aqui, ó, ele vai mudar o ângulo e não vai mais incomodar a sua visão. Não tá aparecendo não, professor. Tá aparecendo para ninguém aí, ou só para ele? Ninguém tá vendo aí? Para mim tá de boa aqui. Tá de boa.
Vou compartilhar novamente aqui, peraí. Vou compartilhar novamente para ver se aparece para ele lá. Apareceu, irmão, agora aí, os retrovisores? Agora não, professor. Ah, apareceu. Pronto, aqui embaixo ó, tem uma alavancazinha, ó. Quando você puxa ela, ele vai inclinar um pouco o espelho do retrovisor interno e não vai mais incomodar a sua visão, essa alavancazinha aqui de baixo. Muita gente não sabe o funcionamento dela, mas ela é para inclinar um pouco o vidro, você continua vendo o carro que vem atrás, mas não vai mais ofuscar a sua visão. Então, condição adversa relacionada à iluminação, pode ser o ofuscamento, né? Quando os dois veículos se cruzam em sentidos opostos, eles estão com a farol alto, né? Luz alta, vai incomodar o veículo no sentido oposto, né? O motorista, no caso, o condutor. O correto é, quando vocês forem se cruzar, vocês baixam o farol e depois vocês ligam o farol alto novamente. Baixa o farol e depois liga novamente. Se a pessoa fizer isso, estiver ofuscando a sua visão, você vai dar um sinal de luz para ela, avisando que está incomodando. O correto é ela baixar a luz, né? Ela baixar a luz, vocês vão cruzar um pelo outro, depois vocês levantam a luz novamente, luz alta, né? Se a pessoa que vem no sentido oposto não diminuir a luz, o correto é você tentar olhar para baixo, se basear pelas faixas de trânsito, né? Para que você não saia da pista. Você não está conseguindo enxergar nada, pessoal, que vai à frente, né? Então, para evitar um acidente, você vai diminuir a velocidade, vai puxar só um pouquinho mais para a direita, para não ter perigo você ir para a contramão, se for uma via de 2 sentidos, né? Ou você puxa para a direita e tenta se balizar, se baseando pelas faixas de trânsito do chão, para que você não saia da pista. Você diminui a velocidade, né? E fica prestando atenção nas faixas de trânsito. E a penumbra, pessoal, a penumbra é justamente, tá aqui, ó, a visão, esse aqui é o motorista que está sendo ofuscado, esse aqui é a visão dele, ó. Ele vê só os reflexos de luz, né? No caso é uma luz alta no sentido contrário, né? Ele praticamente não consegue ver o que vem à frente. Fica assim, é horrível. Neste caso, em primeiro lugar, faz um jogo de luz para o outro condutor baixar o farol. Se ele não baixar, ao se aproximar dele, diminuir a velocidade, né? Tirar o olhar do farol oposto até passar por ele, depois retoma a velocidade compatível, né? Você para de olhar para o farol oposto para não lhe cegar, depois você passa por ele, você volta a olhar para frente, né? Você se baseia olhando para baixo, né? Utilizando as faixas de trânsito para que você não saia da pista, né? A gente falou do ofuscamento, agora a penumbra. Penumbra, pessoal. Quando você está dirigindo, pessoal, o sol começa a se pôr desse jeito aí, ó. O sol fica mais baixo. Praticamente, rapaz, você está de frente aqui para ele, na via, você não consegue mais olhar para frente. Vai ter que descer aquela palazinha, né? O quebra-sol, né? Aquela bichinha que as mulheres baixam para ter um espelhinho para passar o batom, né? Vai ter que utilizar aquilo ali porque você não consegue mais olhar para frente porque o sol está muito intenso. Vai ter que utilizar o quebra-sol. E depois que o sol se põe, a sua visão, a sua vista, os seus olhos demoram alguns minutos para conseguir se adaptar àquela nova ausência de claridade, né? Estava bem claro, a sua pupila vai ter que dilatar ou contrair para se adaptar à nova claridade. Tanto no pôr do sol quanto no nascer do sol. Se você está dirigindo ali de madrugada, está escuro, quando clareia, seus olhos vão passar ali alguns minutos para se adaptarem àquela nova claridade. Está no escuro, né? Eles vão passar alguns minutos para se adaptar ali, 5, 10 minutos, àquela nova claridade ali, né? Novo tipo de iluminação, né? Então, tanto o pôr do sol quanto o nascer do sol, essa troca de luz e escuridão, né? Escuridão e luz, chamado de penumbra. A noite é a ausência total de luz, né? Solar, tornando-se dependente da iluminação artificial, iluminação do veículo ou
iluminação pública. Se você estiver num local que não tem iluminação pública, você vai ligar o farol alto com 2 ressalvas, né? Você vai baixar o farol se for cruzar para outro veículo no sentido oposto. E você vai baixar o farol se for seguir um veículo, né? Para não ofuscar o veículo da frente. Condição adversa relacionada ao tempo, né? Ao clima, né? Quando está chovendo, pessoal, a tendência é diminuir a visibilidade, diminuir a frenagem, né? Diminuir a segurança no trânsito, né? Fica mais arriscado. Então pode ser também o frio, pode ser calor, pode ser ventos fortes. Ventos fortes, os veículos de 4 rodas não sentem tanto, mas um veículo de 2 rodas, na época dos ventos, ele sente o vento empurrando a motocicleta. Você tem que estar ali controlando. Interessante. Neblina, cerração e fumaça, né? Nevoeiro, neblina, naqueles locais bem frios, né? Onde você não consegue enxergar muito o que vem à frente. Fumaça, né? Tem algum tipo de fogo ali, a fumaça vai para a pista, diminuindo a visibilidade, né? Diminui bastante a visibilidade. Chuva, né? Dependendo da intensidade da chuva, né? Ela começa ali um pouco mais fraca, vai ficando forte. Quando está chovendo, pessoal, vai criando ali água na pista, né? A água vai se acumulando aí na pista. Você vai ter que ter cuidado, né? Pois o seu freio não vai funcionar mais da mesma forma. A frenagem não é mais a mesma. E você, à medida que você vai dirigindo e continua chovendo, a água vai se acumulando na via. E se você aumentar a velocidade, pessoal, vai ficar difícil do seu pneu ele conseguir, deixa eu mostrar aqui um pneu, ele conseguir com que a água toda passe pelos sugos, né? Sugos são os cortes que tem aqui no pneu. Esses cortes são justamente para a passagem da água, né? Agora, lógico, de pouca água, né? Vai passar muita água, né? Você vai ter que diminuir a velocidade. Quanto mais lento, né? Você vai empurrar menos água. Quanto mais veloz. Então, esses cortes aqui no pneu, pessoal, são para passagem de água. Aqui são para passagem de água. Nesses dias de chuva, a água vai passar por esses cortes aqui no pneu, chamados de sugos, né? Você vai empurrando a água ela vai passando pelos cortezinhos e indo para pelo outro lado. À medida que o seu pneu não é mais um pneu muito novo, ele já desgastou, então ele está já bem mais baixo. Quanto mais desgastado o pneu, menos água consegue passar ali pelos sugos, né? Porque o corte vai, à medida que o pneu vai se acabando, vai ficando mais baixo o pneu. Ele começa mais alto, à medida que vai desgastando a borracha, ele vai ficando mais baixo. E quanto mais baixo o pneu, menos água consegue passar pelos cortes. Se você aumentar a velocidade, aqui você está empurrando pouca água, né? Velocidade baixa, velocidade moderada está empurrando mais água. E na velocidade alta vai ser tanta água que ela não vai conseguir passar pelos cortezinhos lá do pneu. Se ela não vai passar pelos cortes, você vai ter que passar por cima da água, né? Então você vai perder a aderência do pneu com o asfalto. Você vai passar por cima do espelho d'água, porque a quantidade de água que você está empurrando, o pneu que você está não deu vencimento. Os cortes não deram vazão para aquela quantidade de água que você está empurrando, porque você está com velocidade alta. Então, em vez de a água passar pelos cortes, você vai passar por cima da água, né? Então, você vai passar por cima do espelho d'água, você vai perder o contato com o solo. Nessa perda do contato com o solo, o carro vai escorregar, né? Ele vai deslizar, que é chamado de aquaplanagem. Quando você perde a aderência com o solo, é chamado de aquaplanagem ou hidroplanagem. Quando o veículo está passando por cima do espelho d'água, né? Ele perdeu
aderência, o atrito ali do pneu com o asfalto. Se ele não tem aderência ao pneu asfalto, o carro vai deslizar, né? Então, aquaplanagem ou hidroplanagem é a perda total da aderência dos pneus com o pavimento, o asfalto, devido a uma fina camada d'água formada entre a pista e o pneu, né? À medida que ele for aumentando a velocidade, os cortes do pneu não foram suficientes para aquela quantidade de água. Não deu vazão. Então, em vez de a água passar pelos sugos do pneu, o pneu vai passar por cima da água, pelo espelho da água, né? Assim ele vai perder o controle do veículo, né? O veículo não está mais no asfalto, ele está flutuando, né? E o que fazer nessas situações? A intenção de evitar a aquaplanagem, né? Você tem que o correto não é frear. Você não vai frear pisando no freio, você vai frear chamado freio motor, reduzindo a marcha. Se você está de quinta marcha, você reduz para a quarta. Você não vai reduzir da quinta para a primeira, aí lascou, né? Você está na quinta marcha, reduz para a quarta. Está na quarta, reduz para a terceira. Está na terceira, reduz para a segunda. Assim você está fazendo com que o veículo receba menos potência. À medida que você vai diminuindo a marcha, você está mandando menos potência para os pneus. Eles vão ter que diminuir a velocidade. É chamado debrear ou freio motor. Você está diminuindo a quantidade de potência que você manda para os pneus, à medida que você vai diminuindo a marcha. Então, quando está chovendo, o correto não é pisar diretamente no freio, e sim usar o freio motor, que é debrear ou desacelerar utilizando a redução da marcha. E também não é aconselhado você girar o volante, né, bruscamente, né? Você tem que estressar o volante, girar levemente a direção. Não é aconselhável você pisar no freio e fazer movimentos bruscos. E o aconselhado é que você reduza a marcha, que é o ato de debrear, desacelerar com o freio motor, né? E estressar levemente a direção. Você tem que evitar freadas bruscas e tem que evitar girar o volante bruscamente, né? Você vai ter que reduzir a marcha, debrear e estressar levemente a direção. Alguma dúvida aí sobre aquaplanagem ou hidroplanagem? Tranquilo. Beleza, então. O calor, pessoal, o calor pode ocasionar indisposição e sonolência ao ato de dirigir. Aí você vai se perguntar, o calor causa indisposição e sonolência? Não sei se vocês já foram crianças, deve ter sido, né? Quando a gente ia para a praia, na infância, né? Você vem voltando dormindo ou no carro, no ônibus, tão cansado que você está. Você pegou muito sol, brincou demais, e quando é na volta para casa você dorme ou no ônibus ou dentro do veículo, né? Se seus pais tiverem carro, né? E tão cansado que você está do sol. Então você passou a manhã na praia, chega em casa, almoça e dorme, porque está cansado, né? O sol causa uma sonolência, né? Uma fadiga, né? Dá vontade de dormir, vai descansar. Se vocês concordarem ou discordarem, né? Podem falar. O frio pode ocasionar entorpecimento nas mãos e pés, formigamento ou dormência. O frio que ele fala aqui, pessoal, é um frio mais intenso, né? Um frio que aqui na nossa região não é tão comum, né? Nosso frio aqui ele é muito mais leve, né? Não é um friozão que você não aguentar, né? Já em outras partes do Brasil, realmente, quando está no inverno lá, é inverno, né? É um frio que, se você não estiver coberto, você vai sentir dormência, você sente até dores na ponta das orelhas, na ponta do nariz. Os prolongamentos que são as mãos, você sente dores, né? O calor não. O frio não, o frio chega até às vezes a queimar, pessoal. Eu cheguei a pegar um certo frio que não nem é tão grande, mas para nós que somos nordestinos, né? Começou a queimar a ponta do meu nariz e a ponta das orelhas. É doido, dá até dor de cabeça dá. Então, o frio pode ocasionar entorpecimento, que é a dormência nas mãos e pés, né? E
O frio pode causar hipotermia, né? Você deu prego num local muito frio, que está nevando assim, se não tiver como ligar o aquecedor, se estiver no meio do nada, você pode ter até hipotermia, né? Onde os seus órgãos vão parando de funcionar, você vai ficando sonolento, na verdade você está morrendo e está pensando que vai dormir. O vento é o ar atmosférico que se desloca em determinada direção, né? O veículo de 4 rodas ele não sente tanto, por ser um veículo pesado, ele não precisa se equilibrar, mas a motocicleta, você sente o vento lhe empurrando, aqueles meses de vento mais fortes, né? Agosto, setembro, outubro, você vai andar de motocicleta no local aberto, você consegue sentir o vento lhe empurrando para a lateral. Quer andar de moto numa BR e espera só o ônibus ou o caminhão passar do seu lado, eles tiram o fim de você, você sente ele empurrando o vento, né? Empurrando. Neblina, cerração e fumaça, né? Nesses fenômenos, a falta de visibilidade estão presentes, provocando muitos acidentes, né? A nossa região aqui também não é tão comum. Acho que eu cheguei a ver algumas vezes em Ubajara, muitos anos atrás, e em Guaramiranga, mas não é tão comum uma neblina dessa assim, você não conseguia ver assim, 5, 6 metros à frente, né? É uma coisa tão normal, diferente de algumas cidades do sul, né? São Paulo, Curitiba, Gramado, Florianópolis, esses locais assim é mais fácil de acontecer. Geralmente eles utilizam a chamada luz de neblina, né? O farol de milha, né? Ele fica um pouco mais abaixo do farol normal, consegue iluminar mais baixo do que o normal, assim, como se fosse por baixo da neblina. As vias, né? As más condições e projeções inadequadas das vias podem causar acidentes. Pode ser uma subida muito íngreme, um declive muito íngreme, né? Que cause dificuldade, né? Curvas e buracos na via podem causar acidentes, são condições adversas, né? Uma curva muito fechada, uma curva que não esteja sinalizada com antecedência, na curva fechada sem sinalização. Um buraco muito grande onde o carro possa cair dentro, pode derrubar o motociclista, podendo causar um acidente grave, até a morte, né? Dependendo do tamanho do buraco. A má sinalização e má iluminação também podem causar acidentes, né? Má sinalização, a ausência de sinalização ou a inconsistência pode passar pouca informação, causar acidentes. E a má iluminação, uma via não tão bem iluminada pode causar muitos acidentes, porque o escuro pode esconder buracos, desvios, curvas, né? À noite, né? O fato de não ser iluminado diminui a visibilidade do motorista, ele não consegue ver muitos metros à frente, né? Quando ele está em uma certa velocidade, quando ele vai chegar a ver, não, às vezes não dá mais tempo, né? O risco é muito alto. Depressões, elevações, depressões são tipo desníveis na via, né? Tem uma parte mais baixa, pode ter sido causada porque o chão cedeu, ou um caminhão, um veículo mais pesado passou para lá e a pista não aguentou, né? E a elevação às vezes são aqueles remendos, né? Eles vão remendar, em vez de nivelar para ficar na altura da pista anterior, eles fazem o remendo por cima, mal feito mesmo, fica aqueles calumbos na pista, cheio de altos e baixos, né? Pode causar acidentes também. Aqui são exemplos de aclives, né? Essa subida bem íngreme, né? Buracos na via. O motorista de veículo de 4 rodas, isso aí é ruim, mas para o motociclista então, meu irmão, o cara cair num buraco desse aí é cruel. Cair num buraco desse aí é cruel, motociclista, né? Não fala os mais velhos, né? Para-choque do motociclista é ele mesmo, né? No Canadá, eles usam adesivos, né? Semelhantes a buracos, né? Na via, com a intenção de que os motoristas reduzam a velocidade para não passar no buraco ali em alta velocidade. Na verdade, é um adesivo, né? Muito bem feito em 3D, onde o motorista vixe um buraco, ele vai diminuir a velocidade, né? Porque lá o trânsito é um pouco mais veloz, já que as pistas são praticamente perfeitas.
E já aqui no Brasil, como a tecnologia é mais avançada, né, já em 3D, o buraco, você vacilar, você cai mesmo, fica lá dentro do buraco, acaba com o seu carro, quebra mola, quebra suspensão, fura pneu. Os buracos aqui são cruéis. O correto, se a via está causando danos ao veículo, era para a gente pedir indenização, né, ao órgão responsável pela via. A gente sabe que isso é bem comum, sabe que o órgão tem foram privilegiados, né? Fica mais difícil você ganhar, mas nós deveríamos ser ressarcidos, né? Se nosso veículo tiver tido um gasto, né? Por conta da via, né? Um buraco, um desnível. A intensidade do tráfego também pode ser condição adversa para causar acidente, né? Por exemplo, você vai deixar seu filho na escola ou buscar, não sei se você já tem filho, né? Esse horário é bastante intenso, né? O fluxo de veículos, né? Então, a intensidade do tráfego, né? Cuidar de veículos na via, no caso, a entrada e saída de alunos do colégio, vai deixar o tráfego bem mais complicado, o pessoal vai ficar bem mais estressado, e isso tudo pode contribuir para causar acidentes, né? Se tem uma obra ali na via, né, essa obra vai causar desvios, vai causar lentidão, os carros ficam, uma via de 3 faixas de trânsito, tem uma obra ali, vai ficar só uma faixa, então, onde passavam 3 carros ao mesmo tempo, só vai passar um por um, vai aumentar o gasto de combustível, vai aumentar o mau humor das pessoas, né, a lentidão, né, isso tudo pode gerar conflitos e acidentes no trânsito. Uma obra é estressante, né? Pode causar ali uma lentidão, e essa lentidão pode ser transformada em perigo ou risco, né? As pessoas ficam estressadas quando chegar a via de fato, discutir por besteira, né? Por algum tipo de toque no trânsito, alguma coisa, né? Tem os horários também de peak, né? Que é a ida e volta do trabalho. O trânsito ele fica muito mais congestionado, são muito mais veículos nas ruas, na ida e volta do trabalho, né? As pessoas vão para o trabalho, tanto lá os veículos coletivos como os veículos pessoais. E um veículo muito lento, um veículo longo, ele também vai causar uma lentidão no tráfego, né? Você está aqui numa via estreita, tem um veículo longo assim à sua frente, às vezes você fica tentando ultrapassar ele por diversas vezes, mas não consegue por conta do fluxo de veículos no sentido oposto. O fluxo de veículos no sentido oposto está bem cruel, você não consegue ultrapassar o veículo, porque o sentido oposto está bem intenso, né? Aqui um exemplo, pessoal, de vias aqui no Brasil, né, e vias lá nos Estados Unidos, né? Vocês pararem para pensar, parece que eles estão lá altamente organizados, né? Os carros estão mais ou menos na mesma distância do veículo da frente. São vias bem largas, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com 10 faixas de trânsito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem mais de um viaduto aí, ó, para melhorar o fluxo dos veículos. Eles se respeitam a distância de um para o outro, já que no Brasil é um negócio um pouco mais complicado, as nossas vias são bem mais estreitas. Já são estreitas, eles pegam uma parte, não para ciclovias, para ciclofaixas, então o motorista de veículo automotor, ele perde um bocado de direito, ele não tem vias largas, as vias são estreitas. Aqui no Brasil a gente luta por cada centímetro do trânsito, é lutado, é brigado. Parece que vai ganhar um prêmio, né? Já lá não, eles respeitam um pouco mais, eles estão aí bem organizadozinhos. Interessante. O veículo também pode ser uma condição adversa, né? No caso, não o veículo em si, mas o mau estado do veículo, o mau estado de conservação do veículo, né? Ele em si não, mas se ele estiver mal conservado, mal cuidado, né? Ele pode se tornar um risco, né?
Se os pneus estiverem carecas, quer dizer que o condutor não vai conseguir fazer uma freagem com segurança, né? Se estiver chovendo, os pneus lisos, né? É complicado a direção na chuva, né? Se o veículo estiver com a iluminação sem funcionar, tanto dianteira quanto traseira, a dianteira não consegue ver o que vem à frente. E a iluminação traseira avisa os veículos que estão atrás de você. Se você vai entrar à direita, se você vai entrar à esquerda, se você pisa no freio. A sinalização traseira ele dá também muitas informações para o veículo que está atrás, né? Você está diminuindo a velocidade, vai acender a luz do freio que você está pisando, né? Você passa a marcha ré, vai acender a luz branca. Quando à noite você liga o farol, vai acender as luzes de posição. O carro tem que estar com todos os equipamentos obrigatórios, que são para a segurança do condutor. Tem que obedecer a todos os equipamentos obrigatórios. E o funcionamento do veículo, né? O tipo de condução também, a maneira que o condutor guia, né? Vai influir, né? Na causa de acidentes ou evitar acidentes. Aqui são exemplos de veículos já bem velhos, né? Já deveriam ter saído de circulação. Hoje em dia é bem mais fácil você ver veículos velhos assim. Todo mundo está alugando veículo para trabalhar de Uber, então os veículos velhos eles estão um pouco mais escassos. Enquanto a carga também pode ser uma condição adversa, né? Se ela estiver em desacordo com o que diz o código. Se a carga estiver em desacordo com o que diz o código, ela é uma condição adversa que pode causar acidentes. Pode ser quanto ao excesso de peso, né, no compartimento. Se o compartimento estiver mais pesado que o normal, questão do transbordo de carga que a gente falou, né? O veículo tem um limite de carga que pode levar, se ele estiver em excesso, né? O motorista vai ser multado, né? Se a carga estiver maior que o comprimento do veículo, também é proibido. O veículo, a carga tem que ser até a parte final do veículo, se trata de comprimento, né? Não pode passar do veículo. Tem que ir até o máximo o comprimento do veículo, né? Tem que ser o comprimento da carga, não pode ser maior que o veículo. Em relação à altura também, a carga não pode ser mais alta, assim, muito mais alta que o veículo. Nem pode ser muito mais larga que o veículo, como tem aqui é muito mais alta, muito mais larga e talvez provavelmente mais comprida que o veículo. O condicionamento inseguro, né? Se a carga estiver mal guardada, mal amarrada, né? Se ela se desprender, pode causar acidentes, né? E se a carga estiver em um compartimento inadequado para aquilo, né? Deveria estar dentro do porta-malas, está lá em cima do veículo, está amarrada, mal amarrada. Tudo isso, né? Pode ser uma condição adversa relacionada à carga. Alguma dúvida até aí? De boa? Vocês estão me ouvindo? Só para ter certeza. Tá de boa aqui. Tranquilo. Sim, tranquilo. Tá aí exemplos, né? De excesso de passageiros e outro, a carga em excesso, né? Tanto na altura quanto na largura, possivelmente também no comprimento, né? Os passageiros, eles também podem ser considerados condições adversas, né? Suas reações são imprevisíveis, né? Dependendo do passageiro. Exemplo, a criança ela pode querer brincar com o papai, tapar os olhos do papai, pode arremessar alguma coisa do papai, pode pular no colo do papai, e isso pode acabar fazendo com que o motorista do veículo, né, se descontrole, podendo causar um acidente, né, bater alguma coisa. Quanto ao idoso, pessoal, tem idosos que eles têm aquela doença chamada de Alzheimer, né? O idoso que ele está com Alzheimer, ou até mesmo só apenas no início de Alzheimer, ele tende a se esquecer dos seus parentes, se esquecer de como chegou naquele local,
Então, um idoso, quando ele tem Alzheimer, se ele estiver no banco da frente, ele pode acordar assustado, se lembrar como parou ali, achar que está sendo sequestrado, não reconhecer os filhos ou familiares, né? O idoso que está com Alzheimer, ele perde a memória recente, né? Às vezes ele lembra dos filhos como na época que eram crianças, não lembra que já são adultos, já são casados, têm filhos. Ele lembra dos filhos às vezes como se fossem crianças. Então o adulto ali, dependendo, o idoso ali, dependendo do se é um idoso mais valente ou não, ele pode se acordar, né? Não reconhecer ninguém e querer ser agressivo, fazer alguma coisa contra o motorista, achando que está sendo sequestrado, né? Então, um idoso que tenha Alzheimer pode ser uma coisa complicada dentro do veículo, né? Casal de namorados ou namorando demais, deixando de olhar para frente para se beijar, para se maquiar, ou quando estão discutindo, né? Pode desviar a atenção do motorista, o motorista pode ficar abalado. Então, namorados, quando estão bem ou discutindo, pode ser algum tipo de distração para o motorista que pode causar um acidente. O barulho e a euforia de alguns passageiros, né, podem estressar o condutor, pode estressar o motorista. E distração, transportar animais. Animais a gente já falou, pode querer brincar, pode querer pular no motorista, pode morder, pode querer pisar alguma tecla lá, tipo tecla que eu falo, acelerador, freio, embreagem, né? E o passageiro também, até mesmo, o fato dele conversar muito, perguntar muito, ele pode distrair o motorista do veículo, né? Se ele perguntar demais, chamar muita conversa, pode distrair o motorista do veículo e assim ele causar algum acidente ou bater alguma coisa, né? Aqui é um exemplo, né, de passageiros que viraram condições adversas. A mulher batendo no homem, né? Isso aí a Globo não mostra, né? O homem, ele é um ser oprimido pelas mulheres, né? Ela dando de mão fechada. É doido, as mulheres maltratam demais. O cara dá um soco no cara, roubou no soco. E outra condição adversa é a criancinha aí com a cabeça para fora da janela, né? O cara tá dirigindo, olhando no retrovisor, vê a cabeça do filho, é um susto muito grande. Tu é doido. Tá a cabeça pra dentro, menino, tu é doido. Condição adversa relacionada ao condutor. O condutor não deveria estar dirigindo, né? Pode estar alcoolizado, né? Com ingestão de drogas ou medicamentos. Nesse caso aí, não deve fazer tudo para não ser analisado, né? Não fazer um teste. Se o condutor estiver com mau estado físico, não estiver bem de saúde, estiver doente, passando mal, então ele não deve dirigir, né? Pega um Uber, pega um moto Uber. Mau estado psicológico, acaba levando uma gaia, né? Leva umas gaias, descobriu que é boa e tá ruim, cheio de problema. Acaba desse, você tem que ter cuidado, né? Para ele dirigir assim, cheio de problema, preocupado, distraído, pode causar um acidente, né? E, por último, distração, transportar animais, né? Os animais, como a gente já falou, eles têm que ser fixos, né? Ou naquela gaiolinha, ou fixos ali no local do cinto. Não podem ficar soltos, podendo querer brincar, pular no motorista, morder o motorista. Tem que estar fixos dentro do veículo, não podem ficar soltos andando pelo veículo. Um exemplo aí de um motorista alcoolizado e o outro morrendo de sono. Até o sono, essa fadiga aí, é uma condição adversa. O motorista que estiver com muito sono não deve dirigir, né? Pega um Uber, ele pode dormir ao volante, causar um acidente, matar uma pessoa, uma família. E vamos falar sobre as condições adversas relacionadas às condições adversas, direção defensiva com relação às colisões. As colisões, pessoal, elas podem aparecer de várias maneiras. As mais famosas que mais caem em prova são as colisões do tipo do
do tipo colisão frontal, colisão misteriosa e colisão com animais. São as três que mais caem em prova. Vocês devem sempre estudar a frontal, que é a colisão frente a frente. A misteriosa é quando só tem apenas um veículo e o motorista sobrevive, ele não lembra o que aconteceu. Vamos falar mais sobre ela já já. É a colisão com animal, quando você se choca com o animal, né? Geralmente cai no mínimo 3 questões sobre esse assunto na prova. Tipos de colisão, geralmente caem 3 questões. Então, colisão com o veículo da frente, debaixo do veículo da frente. Colisão com o veículo de trás, abaixo do veículo de trás. Colisão frente a frente ou frontal, né? Os dois veículos se chocam, estão em sentidos opostos, mas estão na mesma faixa de trânsito. Geralmente pode ter sido uma ultrapassagem mal feita, né? O cara vai ultrapassar numa via 2 sentidos, perde o tempo, calcula errado e os veículos se chocam de frente. Colisão em marcha ré, quando você está na marcha ré, bate em alguma coisa ou outro veículo. Colisão com motocicletas, que tem uma motocicleta envolvida na colisão. Colisão com animais, tem um animal envolvido na colisão. Colisão com ciclistas, tem um ciclista envolvido na colisão. Colisão com trens, tem um trem envolvido na colisão. Colisão com objetos físicos, né? São objetos que são arremessados no veículo. Colisão com pedestres, né? Quando você atropela algum pedestre. E também tem outros tipos de acidentes, né? São várias colisões, as mais famosas que caem mais em prova. Vai prestar mais atenção. Colisão frente a frente, também chamada de colisão frontal, pessoal. Quando dois veículos estão em sentidos opostos, né? Eles se encontram na mesma faixa, mas em sentidos diferentes e que se colidem, né? Um dos veículos vai estar na contramão. Um veículo vai estar na contramão, tentando fazer uma ultrapassagem, e ele ou calculou errado o tempo ou a distância, não deu tempo, né? E os veículos se chocam de maneira frontal, né? Um de frente para o outro. Até aí tá tranquilo? De boa? Tranquilo, de boa. Então, colisões com veículos frente a frente. As principais causas dessas colisões são a ultrapassagem mal feita, né? Imperícia nas curvas, o cara vai fazer uma curva ali que ela tem os 2 sentidos, e o cara vai calcular errado a distância, acaba abrindo demais a curva, ele passa aí lá na contramão. Imperícia nas curvas, a falta de habilidades nas situações críticas, reações inadequadas nas condições diversas e conversões mal realizadas, né? São as principais causas que podem causar uma colisão frontal. Aí vem aqui veículos em direção contrária, né? Se vê um veículo na direção contrária à sua, você diminui a velocidade, sinaliza, desloque-se para a direita o máximo possível. Não deve manter a luz alta para ofuscar o veículo que vem à sua esquerda. E não deve se tomar também atitudes agressivas ou ofensivas. Colisão misteriosa, ela também cai muito em prova. Essa colisão que é misteriosa. É um acidente que envolve um único veículo. E quando o motorista sobrevive, ele desconhece a sua causa, o que aconteceu, né? Então, o veículo foi desviado num cachorro, bateu numa casa. Quando o motorista sobrevive, ele não lembra se ele foi desviar alguma coisa, não lembra o que foi. Não tem nenhum testemunho, ninguém mais viu, então fica conhecido como colisão misteriosa. Beleza até aí? De boa. No caso de uma colisão misteriosa, pessoal, sempre só tem um veículo envolvido e esse veículo, ninguém sabe por que ele bateu na casa, por que ele bateu no poste, por que ele capotou. Só sabe que lá só tem apenas um veículo, não sabe se teve outro envolvido ou não, a não ser que ele conte. E o mesmo foi embora.
Se tinha mais de um veículo mesmo, foi embora, deixou a pessoa lá ao relento, a pessoa tentar ligar para alguém lá buscar ela. Então, colisão misteriosa, geralmente só tem um veículo e as pessoas desconhecem o que causou. Não se sabe se ele foi desviado de uma pessoa, de uma moto que caiu no rio, se ele foi desviado de uma moto que bateu de frente com a parede. Ela é um mistério porque não se sabe o que aconteceu realmente. Por isso o nome de colisão misteriosa, porque não se sabe o que aconteceu. Se ele foi desviar, se alguém empurrou, se alguém induziu ele a sair da pista. Só se sabe que só tem lá uma pessoa e essa pessoa geralmente está dormindo. Colisão com animais. As colisões com animais ocorrem principalmente nas rodovias próximas a propriedades rurais, próximas a fazenda, chácaras, no interior, né? A gente fala em animais, geralmente são animais de grande porte, tipo boi, cavalo, jumento, né? Não é ali o cachorro e o gato, né? São animais de grande porte que em algumas regiões do interior eles se soltam, vivem soltos, né? Eles podem ir para as rodovias e podem causar acidentes. Não se iluda, uma colisão com um animal desse aí que pesa uns 250 quilos, 300 quilos. É doido, se você sobreviver, seu veículo fica só o bagaço. Aí é um prejuízo monstro. Colisão com animais. Como evitar uma colisão com animal? Reduz a velocidade. Não buzine a fim de não assustar o animal. Você buzinar para assustar o animal. Não jogue a luz alta no animal para não assustar. E sempre redobrar a atenção, principalmente em zonas rurais, né? Você redobrar a atenção, principalmente em zonas rurais. Aqui acaba o conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.